Rede Meio Norte apresenta João Cláudio em Casa. Haja o tempo que houver, tempo traga o que vier. Nem beijos, nem desejos levarão você de mim. Tempo passe o que passar, gente linda a rodear. Olhares nem lugares levarão você de mim. Nosso riso, nossa chama. Rapaz, que me desse essa honra, que a mãe de minha filha visite a minha casa. Tempo seja o que for, perto, longe, aonde vou. De azul e branco, tá que nem nós, estamos muito Roberto Carlos. Oh, meu querido. Me abraço. Abraço. Um beijo. Que bonitona. Tu também, tá de azul. Eu botei azul e branco, tá vendo? Não sei como tu tem dinheiro pra essas roupas. Eu também não sei, milagre. Tempo, tempo, tempo vão, dia, meses, anos não tem borrachas pra apagar. Então você é a compositora, a cantora, tudo isso é contexto, mas também é a mãe da minha filha e é um exemplo para os casais, porque assim, nós nos amamos, nos desamamos e voltamos a nos amar de outra forma. Isso na televisão faz falta isso. É um exemplo para a gente que está querendo se matar agora porque brigou. Que a vida é assim, é um mistério. Aí voltamos a nos amar de uma forma melhor do que naquele tempo. Né? Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que se você fosse precisar dar um rim, para mim você dava. Eu também. Adalto, depois de Mas conhecer. só que antes eu tinha vontade de arrancar seu rim. Então, coisa maravilhosa. Hoje a gente não haria, mas essa é só uma... Até o padre Florencio perguntou se eu não tinha vontade de me separar de você. Eu digo, não, separar não, mas matar eu tenho. E hoje, diante de você e deles, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Se eu pudesse me ajoelhar e pedir perdão por tudo, mas você já me perdoou. Não precisa nem pedir. Então tá embutido. Se eu pudesse beijar seus pés e dizer, Patrícia, me perdoa. Mas não precisa, porque você já perdoou. Sem eu pedir. Sempre, né? Pronto. É pra chorar, começa agora, chorou. Cantou em Pedro II? Cantei em Pedro II, foi muito emocionante, muito bonito, Chorou? era um sonho. Chorou? Eu chorei depois. Perdeu a voz, não? Não perco Graças mais a Deus voz. tem esse negócio de não perder a voz. Sei que você é devota de Nossa Senhora, né? Sou. Até guardei isso aqui para te mostrar. Nossa Senhora de todos os nomes. Ai, que lindo. Isso aqui são todos os... Todas as manifestações de Nossa Senhora. Todos não, porque são milhões. Alguns mais importantes. Eu fiz um altarzinho de Nossa Senhora aqui em casa. Quando meus amigos vêm, a gente reza junto. Não dá para rezar um texto num programa desse. Pelo amor de Deus. Mas a gente pode rezar uma Ave Maria pela nossa filha. Vamos. Né? Vamos sim. Para ela ser livre, protegida. Sabe o que eu tenho dito para ela? Quando eu vejo ela no Facebook, tumultuada, indignada com as injustiças, minha filha, mude você que o mundo muda. A partir Não queira mudar o mundo, muda, você se preocupa contigo, olha para o teu interior, senão você vai sofrer muito. E ela está sofrendo. Demais. Isso desequilibra a gente. Né? Eu até aconselhei, você comentou e eu aconselhei, sai do Facebook. Sabe o que é? Nós não podemos mudar o mundo, mas se a gente mudar, em nós tem muita coisa que precisa ser mudada. Quando a gente muda, o mundo muda também. Eu acredito nisso. Acredito que a transformação é pessoal. Vamos rezar por ela? Bora. Eu até acendi aqui. Já está até acesa, Bela. Olha aqui o retratinho dela. E a Lívia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Virgem Mãe de Jesus, seja a mãe de nossa filha Clara, em todos os perigos, em todas as decisões, em todas as encruzilhadas da vida, livrando ela dos perigos do corpo e da alma. Amém. Sabe que imagem é essa? Nossa Senhora das Dores? Não. Das Graças? Não, isso foi me dado por um pároco de Zé de Freitas, Nossa Senhora do Livramento. Livra a gente das coisas. A gente tem que pedir todo dia, livramento. Não é bom? É ótimo. Vamos lá. Um tempo eu tive 30 anos. Eu também. Mas como passa rápido. Passa demais. Eu fiquei impressionada quando você falou que fez 50 anos. 50 anos, Patrícia. Eu menti 1 ano. Eu menti 2. Não, eu mentia 1, mas depois eu parei com isso, que é ridículo isso. É ridículo. Mentir 2 anos, 1 ano, qual é a diferença? Ela é pichichando 1 ano. A Desi Gonçalves, ela falou, pô, eu tenho 98 anos, cara. Eu ainda tô comível, ela dizendo. Porra, E eu não vou pichinchar, mentir. A Henriqueta Brieba, ela fica mentindo, tem 95, fala que é 94. Pra que pichinchar 1 ano, cara? Inclusive, ela foi atropelada, que ela foi acender vela na encruzilhada e atropelaram ela. Também que é uma mulher com 95 anos acendendo vela na encruzilhada? Esperar um bocadinho e entregava em mão para as almas. É verdade. De repente, Patrícia, eu parei dessa história de mentir. Esse ano eu botei logo no 6 de maio de 2016, fiz 50 anos. Eu vivo. Agora, o que me apavora não é ficar velho. O que me apavora é que passa rápido demais. E tem uma coisa com a idade, que com o tempo é a sensação de que as oportunidades, elas passam. É tudo muito rápido. Não aumenta. Então a gente tem que ter um cuidado com os momentos. Com o tempo, aumentam 3 coisas. O medo. Verdade. As dúvidas e o tempo que resta. Essas 3 coisas. Quando você começa a pensar que os seus medos aumentaram, o seu ceticismo aumenta e que o tempo que resta também diminui, você se apavora. Agora, Patrícia, eu tenho uma noção assim que me equilibra, que é o seguinte, dizia meu professor, o padre Florencio, antes tarde do que nunca. Também acho. Aí eu penso assim, meu Deus, eu tô atrasado, mas antes tarde do que nunca. Não tem atraso, acho que tu tem seu tempo. Eu pedi emprestado um livro dele, não lia, passavam-se anos, eu não lia e ia devolver 3 anos depois sem ter lido. Eu dizia, padre, o senhor me desculpe, que eu demorei muito a dizer, antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca essa nossa conversa. Quanto tempo a gente vem falando, Antes tarde do que nunca a nossa amizade, antes tarde do que nunca a nossa compreensão, antes tarde do que nunca que a gente mude o coração, antes tarde do que nunca que a gente entenda o foco da vida, antes tarde do que nunca a gente compreenda que sucesso não é ganhar dinheiro, nem ter fama, nem ter nome, mas fazer bem ou alcançar bem alguém com o que a gente faz. Eu levo tempo para entender isso. Esse negócio de sucesso comercial não tem nada a ver com verdadeiro sucesso. Claro que não. O verdadeiro sucesso é você fazer uma música, compor, como eu te acho uma grande compositora, e eu, num dia, numa noite aqui precisando, vou escutar pelo olho mágico eu te espero com o sol. E eu invento a letra. E esses dias o Rômulo Gomes, que é meu parceiro dessa música, botou na internet, eu mandei pra ti. Você, eu não prego os olhos na madrugada, olhos que esperam pra te ver, olhos, sonhos que me custam, os olhos da cara, sonhos que me custam, os olhos da cara. Fecho os olhos pra tentar te esquecer, mas tem um olho maior que a barriga quando penso em você. Vai dar tudo. Fecho os olhos pra tentar esquecer, mas tem um olho maior que a barriga quando penso em você. Patrícia, eu acho essa música uma obra-prima. Ela foi uma... Porque num disco você coloca muitas músicas, né? Então, assim, uma toca mais, 2 no máximo, e as outras ficam mais escondidas. Então, eu tenho canções nos meus trabalhos que não foram exploradas, mas que estão aí, a gente pode retomar. Eu acho que nada é perdido. Ficou lá no primeiro disco aquela música e, de repente, 20 anos depois, você retoma ela, regrava. E nenhuma coisa que foi escrita, feita, uma obra de arte, nada é perdido. Ela tem um tempo, ela pode ser em outro tempo. Por isso eu guardo tudo, acho que tudo pode ser usado. Quando eu te conheci, há 25 anos atrás... É a minha idade, né? Você me conheceu na maternidade. Eu te conheci em 1991. Foi. 91? Foi. Eu já ouvi falar em você desde 87. Eu te conheci, já não sei se foi no dia 28 de maio, mas foi no mês de maio de 91.
você entrou no meu gabinete acompanhado pelo Moisés Chaves. Está comigo desde esse tempo. O Moisés disse, eu era secretário de Cultura, eu quero que você compre uma cota do show dela, dessa menina, tudo desse tamanhozinho, tudo, um nariz empenadíssimo. Aí eu falei, mas não tem dinheiro. Aí ele falou assim, então você vai dar o som para o show dela. Eu falei, não tem o som. Então você vai comprar uns ingressos para ele. Eu não posso, que eu estou viajando. Aí ele olhou para mim e falou assim, antipático. Eu não lembrava Aí disso. botou um bico e falou assim, não conto contigo para nada. Vamos, Patrícia. Aí saiu. Ele tem esse bico mesmo. Aí saiu. Oh, meu Deus. Até hoje ele é assim. Passional. Comigo, passei por outro lugar. Bom, de lá para cá, o que é que mudou? Muita coisa, muita coisa. Eu acho que essa empáfia, esse nariz empinado, era necessário naquele momento, porque o jovem é assim, de cara, ele já é assim, e eu tinha que ir para o mundo, eu tinha uma angústia muito grande de ser alguém sem o sobrenome, ser eu. E foi essa ousadia que me mobilizou. Mas de lá para cá, ganhei o medo. Sou uma pessoa, eu era muito corajosa, continuo sendo, mas não da mesma maneira. Será que era corajosa ou sem juízo? Tem muita diferença entre isso. Mas assim, a noção da consequência é a maturidade. Acredito que até 30 anos ninguém tem a perfeita noção da consequência. A gente vai. E é por isso que a gente é jovem, é por isso que o jovem é uma força criativa, mobilizadora e faz coisas que o adulto, o mais velho, não faz. Mas, Patrícia, tem uma coisa sobre o medo. É a mesma coisa, é uma linha tênue. O medo me paralisa, o medo é meu principal inimigo. Eu perdi as melhores coisas do mundo por medo. Medo de ter uma filha, você sabe. Medo de ser amado. Medo de amar. Medo de deixar-se ser amado. Medo de viajar e enfrentar a vida. Medo do palco, que você me ajudou muito. Medo de assumir o sucesso, medo do sucesso, medo de enceradeira. A Clara tem medo de galinha. Uma vez uma enceradeira correu atrás de mim, umas enceradeiras que medo de injeção, medo de avião, medo de elevador, medo da solidão, medo. É, porque aí o medo é protetor, mas quando ele está exagerado assim... Mas, Patrícia, eu descobri uma coisa. Primeiro, o meu guru, Padre Florencio, me dizia assim, veja bem a frase, o medo é inversamente proporcional ao amor. Quanto mais você ama, menos você tem medo. Eu não sei, é uma coisa corajosa assim. Não é medo. Você tem o instinto da prevenção e do cuidado. Sim. Mas não é mais medo, você confia abertamente. Aí eu dizia, o que é que eu faço então? Se eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de pegar uma doença, ele dizia, Senhor, ensina-me a amar, espera 30, 40 anos. Então nós estamos colhendo... Espera 30, 40 anos é muito Nós forte. estamos colhendo agora... É o amor pela arte, por exemplo, é isso. Nós também. estamos colhendo agora os primeiros frutos, Patrícia. Eu aos 50 e você quase aos 30, né? É, quase 30. E sabe que outro dia eu passando pela rua, fui deixar uma amiga no Saci, um bairro aqui de Teresina, e pincharam assim um muro e eu vi uma frase que me ajudou muito, porque eu estava com medo. Medo da Clara ser assaltada, medo da Clara ser roubada, medo da Clara pegar ônibus, medo dela morar sozinha, eu tenho medo de tudo, eu não vejo mais televisão, que eu tenho medo. E eu estava ficando doente, porque qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade fica deprimido. Claro que fica. A depressão é dos inteligentes, é dos que pensam, E né? dos antenados, dos que percebem as Quanto coisas. mais... tem essa conexão astral também. Você lembra que o Chico Anísio, ele tinha depressões terríveis e um dia ele falou assim, olha, tendo a noção do que eu sou e do que o mundo é, se eu não fosse um deprimido, eu seria louco. Pois olha, no Saci, eu olhei para o muro, tem esse pessoal que pincha, pincha o muro, tinha assim uma frase assim, é dos seus medos que nasce a coragem. Sabe aquela coisa, caiu a ficha. A mensagem que mandaram para você. E é verdade, Patrícia, dos nossos medos é que nasce a coragem. Quer dizer que a coragem não é não ter medo, é ter medo e enfrentar o medo. Quando você ama, fica mais fácil. Ama, você ama a profissão, você tem medo de uma série de coisas, você ama e você continua. Minha relação, por exemplo, com a música não é uma relação de... são várias questões. A música é salvação para mim, né? E é amor. E é da dificuldade que vem a vocação, que eu provou minha vocação. Eu tenho realmente vocação. Eu tenho talento e vocação para esse trabalho. Você falou uma coisa que eu acho fundamental. Vocação não tem nada a ver com profissão. Não. Vocação é uma coisa, profissão é outra. E talento. Você pode ter talento e não ter vocação também. Mas ainda acho uma coisa assim, sobre artistas. Roberto Carlos disse assim,
sucesso é 99% de transpiração. Foi Tom Jobim. Foi o Tom Jobim? Tom Jobim. E 1% de... É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Chico Anísio tinha outra frase melhor, ele dizia assim, o artista é 10% de talento e 90% de cara de pau. Tem isso também. Eu não tenho muito essa cara de pau. Você acha que não? Acho que não. Eu acho você tão cara de pau. Depende do que é cara de pau. Porque tem gente, por exemplo, que faz lobby muito bem. Eu tenho muita dificuldade disso, porque se a relação não é sincera, você eu não tem cara consigo. de pau, sim. Como? Tem. Não conte. É que nós temos, tanto você quanto eu e outros, esses mistérios da vida, alguma coisa que nos atrapalha. Aí nós não sabemos o que é, porque se nós soubéssemos, nós combateríamos. Muito do erro vem do desconhecimento, da ignorância mesmo. Estamos nas trevas, então por isso que eu acho que tem que haver um mergulho profundo na busca do transcendente, do mistério que eu chamo Deus. Sabe que o Papa Bento XVI era um guardião da mais fiel ortodoxia católica. Quando ele era cardeal, perguntaram assim, quantos caminhos há para Deus? Eu pensei que ele ia dizer a Igreja Católica. Ele falou tantos quantos há pessoas. Maravilhoso. Vindo dele, que era Vindo dele. Que é um cara muito fechado. 7 bilhões de pessoas, são 7 bilhões de caminhos para Deus. Mas eu acredito nisso. E sabe o que eu botei no meu Twitter? Eu botei assim, Deus tem um tratamento personalizado para cada pessoa. Ao contrário do Itaú, que era um banco, prometeu e não cumpriu isso. Tratamento personalizado. Em 2 segundos estava um Twitter do Itaú. Senhor João Cláudio, em que podemos lhe servir? Que lindo. No mundo conectado, eles ficam sabendo de tudo. Mas eu acredito nisso mesmo. Acho que a forma de chegar em Deus e nesse mistério é muito pessoal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que teve formação católica, você sabe disso, fiz primeira comunhão, frequentava a igreja do Patoni, e sou sobrinha de Monsenhor, e freira, e missionária. E depois de uma longa experiência com a Igreja Católica, eu fui para o Espiritismo e eu li muitos livros e eu busco na espiritualidade vários caminhos. Toda vez que eu fui no Rio, você era uma coisa. Eu fui lá, você estava meio judia, depois estava no Espiritismo, depois você está em busca. Porque eu frequento uma casa no Rio chamada a Casa de Padre Pio. E a Casa de Padre Pio é um centro holocêntrico que se chama uma escola de como viver em Deus. Vou falar em Padre Pio de Pietrelcina. Você sabe por que ele recorria muito a Nossa Senhora para se livrar do demônio? Não. Ele explicou. Ele dizia, o demônio para ele é muito mais penoso perder, apanhar de uma criatura do que do Criador. De Jesus era Deus, mas Nossa Senhora era uma criatura humana. E isso era humilhante para o demônio. Bonito, né? Eu adoro o Padre Pio. E essa casa, como eu estava te dizendo, é uma casa de um holocentro espiritual, onde a gente estuda a Kabbalah, onde a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia. A gente acha que há transcendência em todos os lugares e não se fecha numa coisa só. Pode, para algumas pessoas, parecer uma coisa muito dispersa. Eu não consigo, eu tenho que me dedicar a uma linha só. Mas, para a minha cabeça de busca, essa confluência de informação espiritual me ajuda. Mas você sabe, Patrícia, que eu estava assistindo o Jô Soares ontem e vi o Maurício Matar. O Maurício Matar, tão espiritualizado, até a voz era diferente, a postura, cantando como ninguém, ele não era aquele cantor. Mas ele é um cara bacana. E um pouco a pouco, me deixando ver, no meio de tudo, um pouco de você. Cantando como ninguém, eu falei, poxa vida, a vida é pra isso, pra gente ir melhorando, né? É só pra isso. Mas tem uns que pioram, né? Vão ter que voltar, né? Você sabe que um dia eu dei entrevista para a revista Revestréis, eu falei assim... Eu vi essa entrevista. Eu falei assim, olha, o mundo piorou, mas eu melhorei. Aí as minhas empregadas falaram, meu Deus, ele ainda era pior do que isso. Você sabe quem é a pessoa... Essa é muito boa, essa sensação de melhorar. É muito, mas você sabe quem é a pessoa que pode saber o quanto eu fui pior? Você. Mas você sabe quem é a pessoa que pode saber o quanto eu fui pior? Você. Se alguém pode dizer que quanto eu fui pior, você. Você talvez tenha algumas dificuldades, assim como eu. Eu não acho que foi pior, não. Acho que fazia parte daquele momento. São as nossas limitações, Patrícia, que vem do seio maternal. E que a busca pela cura é penosa. E é como eu te disse, tem que tudo desembocar em Deus.
Não há como. Um artista... Eu não consigo me sustentar sem a fé. A fé é meu esteio maior, com Olha, certeza. eu acho que tem a relação homem-deus e depois a relação homem-mulher. Essa relação homem-mulher... Eu não vou dizer relação homem com homem, mulher com mulher, porque homem com homem, mulher com mulher não gera filhos. Então, é por isso, não é por questão de preconceito. nem pelo nada. amor de Deus. Eu estou falando da plenitude da... Sim. Né? Eu não posso... Com toda a tecnologia avançada do... Ainda há um mistério muito grande nesse côncavo e convexo. Né? É uma coisa muito... Por exemplo, em todo avanço da tecnologia, nós vamos pegar um computador que pega uma computadora e nasce computadorzinho. Que isso? Então, eles não podem. Então, esse é que é o grande mistério da vida, né? Que as pessoas acham que uma bactéria em Marte é vida, mas um embrião no seio materno não é. Não, isso aí é um equívoco muito grande, mas isso é uma outra discussão. Também acho, e uma discussão muito cheia de nuances. Eu não vou entrar por aí. Eu queria saber de você o seguinte, eu perguntei o que mudou, você falou, eu agora pergunto o que é que não mudou, Patrícia? O que é que ficou sempre como foi? Minha essência. Qual era? Eu sou a mesma alegre, a mesma menina, acho que eu mantive isso. Tenho uma pureza no meu peito, assim, eu não sou uma pessoa que se tornou maldosa ou por causa da maturidade das dores, perdeu essa pureza. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho dessa, porque eu continuo tão pura que quando eu era criança, assim, o meu coração, não a minha cabeça, nem talvez os meus atos, mas o meu coração, a minha essência é de beleza, é de pureza, e isso é muito bacana, e eu brigo para conservar isso. É uma luta para uma luta contra o ressentimento o tempo inteiro, é uma luta para deixar brilhando essa luz que está aqui em mim, que é uma luz que é essa essência. A minha essência é a mesma de sempre. Você sabe que eu acho que o que lhe salva, assim, é o seu humor. E outra coisa, você cozinha muito bem. E também. O humor, eu faço piada de tudo. Agora, outra coisa, você é uma grande compositora. Obrigada. Eu acho assim, porque cantoras, nós temos milhões de cantoras. Maravilhosas, muitas vozes. Nós temos milhões de cantoras melhores que você. E outras no seu nível, e outras que fazem sucesso que não estão no seu nível. Agora, compositoras são muito poucas. Para fazer o pop comercial e com conteúdo que você faz, Fazer coisas assim. A composição, ela vem eu tenho muita necessidade de falar, de escrever, de falar, de me manifestar de alguma maneira, de manifestar o que eu sinto, o que eu penso. E a escrita, além da voz, que é o meu primeiro trabalho, foi cantar, a composição me possibilitou me imprimir, me exprimir através de uma coisa que ficasse, que fosse material, porque a obra é imaterial, mas ela está ali, né? Sou eu. E eu fui fazendo música, ela foi acontecendo. E eu tenho uma facilidade de falar o que eu sinto, coisas profundas, mas com simplicidade. Não tenho nenhum compromisso com o rebuscamento, assim. Ela é natural, mas acaba sendo profundo e acaba sendo simples. Patrícia, essas canções que você faz, se eu estiver enganado, você me corrija. Elas são autobiográficas? A maioria. São situações que eu vivi. Às vezes você inventa um personagem para entrar no drama da história daquele personagem que ligou, que não atendeu, que não sei o quê. Não, que tudo é verdade. Espera pelo olho mágico. Tudo é verdade. Tudo é verdade. Chico Buarque não inventa o personagem? Ele inventa. Olha, tem o Chico mas Buarque. Tem um fundo de Chico Buarque inventa uma música de uma mulher que era a mulher que eu queria. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa, tô uma noitada boa, um cinema, um botequim. Eu achava que você era isso quando eu me apaixonei. E aí o pessoal dizia, essa menina é isso. Eu digo, deixa que é o que eu quero, abestada. E sabe qual era o pedaço melhor que eu achava? Oh, meu Deus. Que eu achava a sua cara? É uma que diz assim, é maravilhoso isso, que diz assim, olha se não parece contigo. E te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, meu Deus, nem conta até 20, se afasta de mim. Não. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Aí entra um pistol. Ai, Deus, nossa, eu sou essa mulher do folhetim.
Eu acho que essa é um imaginário, né? É uma imagem que eu É um fiz. imaginário. Mas é legal Porque isso. cada pessoa é um mistério. poético, é. Entendeu? E o que te liga ao outro é esse mistério, né? A fantasia que você cria a respeito do outro. Porque uma vez eu ouvi de um namorado que eu compus muitas músicas para ele, ele disse para mim, eu não sou isso. Você está me colocando num lugar gigante, como se eu fosse imenso, e eu não sou isso, eu sou tão frágil, tão pequeno, diante desse poder que você está me dando através dessa música. E é verdade, aquele personagem que eu criei, que eu fantasiei, que era aquele sentimento, aquela pessoa, e fiz aquela música, mas a pessoa não era aquilo tudo, né? Olha, eu acho você uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Eu não gosto dessa entrevista de rasgação de seda. Eu acho, não gosto do elogio frontal. Mas às vezes é preciso dizer, né? Então, por exemplo, você sabe por que eu te acho inteligente? Pelo seguinte, para mim, inteligência é uma pessoa que sabe administrar seus limites. E isso é que eu acho inteligência. Então é o seguinte, você administra seus limites apanhando ou não, administra. Quando nós nos separamos, eu lhe disse uma coisa. Você se lembra? Lembro, só desejo que você viva. Não te desejo mal nem bem, que você viva. E você viveu. Vivi, continuo vivendo. E vivendo, você administra seus limites. Mas eu acho, eu tenho a vida como uma coisa maravilhosa. Mesmo as coisas mais tristes, mesmo as coisas mais difíceis, eu sou muito grata por elas. Mas Patrícia, as coisas mais tristes, mais difíceis são as mais ricas. Eu gosto muito da pessoa que eu me tornei. Eu gosto muito, eu tenho muito orgulho da Patrícia. E é muito bom isso. E não é autoelogio, não. É gostar do caminhar. É olhar para trás e falar, não, porque eu quero isso, quero Mas morrer. você só pode gostar dos outros se primeiro gostar de si. Com certeza. Você sabe o que foi que a médica falou pra mim na minha cara assim? Sabe que eu sou hipocondríaco, né? Você sabe de mim mais do que eu mesmo. Então a médica falou assim pra mim, você não se ama comigo. Desse jeito. Eu falei, me ama, eu não sou correspondido. Muito bom. Arrasou. Você Mais pode um dizer missionário. que pode morrer tranquilo, porque o Roberto Carlos fez uma homenagem frontal pra você no show. Eu tenho nessa plateia uma pessoa muito especial, filha da terra, daqui de Teresina, uma grande cantora, uma artista fantástica, que eu tenho a honra de tê-la na minha plateia hoje, que é a Patrícia Melody, né? Cadê a Patrícia? Tá ali. Obrigado, Pati. Obrigado, viu? Pelo olho mágico eu te vejo com bons olhos, te recebo, te comporto, sem recusa nem porquê. Pelo olho mágico eu te como com os olhos, te degusto, te aprovo, sem um toque, sem te ter. Tô de olho em você, já não prego os olhos na madrugada, olhos que esperam pra te ver, sonho que me custa, os olhos da cara, sonho que me custa, os olhos da cara. Rede Meio Norte apresenta João Cláudio em Casa. Patrícia, eu sei que você adora caranguejo, mas Adoro. não tem caranguejo aqui, mas tu adora cajuína. Também, a primeira coisa que eu faço Mas quando eu olha, chego, eu abro uma essa é a cajuína. melhor cajuína daqui, artesanal, sem açúcar. Sabe aquelas que eu levava pra ti lá na rua Sobrada, aquela Sim, com Afonso sim. Santana? Que aquele velho das cachorros não queria tomar? Essa aqui, tu quer gelo? Não, tá ótimo. Essa aqui quem me deu foi o doutor Pessoa, aquele deputado. Mas não é porque ele agora é pré-candidato, não. Toda vida ele manda pra mim mesmo. Sim, não era interesse, não. Pode até ser, mas eu sempre mando. Ai, Deus do céu, adoro. Espera aí que nós vamos brindar. Claro. Quer gelo não, né? Não. Tu tem cuidado com esse negócio de voz, né? Um pouco. É mais pelo sabor mesmo. Gosto de gelo lá. dilui o gosto. Mas a cajuína do doutor Pessoa é ótima. Toma e me disse, não é? Maravilhoso. É? E não tem açúcar. Eu amo cajuína. Eu sinto falta. Na hora que eu chego no hotel, a primeira coisa eu abro uma cajuína. Patrícia, a Clara, ela diz que tomar cajuína é uma atitude política. É verdade. É. Porque a nossa bebida é típica. É como também Produzida. não tomar
Coca-Cola. É uma atitude política. Não, mas eu tô tomando Coca-Cola. Porque a Coca-Cola me indicou para carregar a tocha olímpica, agora eu tomo Coca-Cola. E depois que passar a Olimpíada? Continuo, porque eu fiquei muito feliz com o tratamento até deles. tu pegar uma gastrite, né? Não, mas eu também. Eu tomo Coca-Cola quando eu estou comendo. Eu tenho que mostrar algumas fotos aqui para ver se te dá alguma emoção. Às vezes dá. Claro. Às vezes o que te emociona mais é música, foto ou perfume? Olha. Ah, que lindo. Olha. Foto e música. O perfume também. Ah, meu Deus. Oh. Tinedinho. Ah, isso aí você quer me lascar. Eu aqui fazendo os balões e você... Foi lá na escola, a gente arrumou fazer umas festas na escola. Na Nenequipe. E aí, sabe quantos anos era a Clarinha estava fazendo aí? Sabe qual é o nome desse menino lindo? Esse é o primeiro que ela dizia que era o namorado dela. Sabe qual é o nome dele? Eu esqueci. Gabriel. Ela tentou tanto achar, ele nunca conseguiu Gabriel. achar. Como ele era lindo, esse menino. Lindo. Ele é sobrinho, alguma coisa do Jorge Versilo. Filho de uma prima, uma coisa assim. Aqui o Chico comigo, Clarinha. Essa é ótima, de perninha cruzada, eu lembro bem desse tempo. Eu fui fazer um show em Fortaleza. Sabe quem apareceu lá no show e no hotel para me visitar? O Neto. O Neto. E o Neto levou a filha dele, que já tem quase a idade da Clara. E aí, era um garotão, né? E aí o Neto fez essas me mostrou fotos. essas fotos preto e brancos quando a Clara tinha 6 meses. Né? Essas fotos são tiradas numa câmera que a Tinedina me deu. As fotos não são boas, mas o registro... Olha a Clara no carrinho. No carrinho, né? Oh, mamãe, linda. Sempre foi linda. Eu queria saber o seguinte... O que você está procurando? A tua opinião... Eu estava procurando aquele anúncio do nosso show que é a Vida Unir, o Palco Nos Separa. Ele estava aí nesse show? Sabe o que é? Eu não me preparei, está muito bagunçado, ainda estou me mudando. Eu vi. Agora... Como é que é reduzir? É legal também, né? Ah, Patrícia, foi uma coisa ótima. Diminuir a quantidade de Sabe coisa. quem me fez fazer isso? A Clara? Não. Papa Francisco. Ele tem falado muito sobre isso. O Papa Francisco me deu 3 dicas maravilhosas. Primeiro, ele mora num quarto, saiu do Palácio Apostólico e mora num quarto. Um dos homens mais importantes do mundo mora num quarto de um hotel, com o mínimo necessário. Segundo, o Papa Francisco falou uma coisa que para mim foi fundamental. Ele disse assim: é necessário sonhar mais. Eu não sonhava mais. E à medida que o mundo foi piorando, aí foi que eu deixei de sonhar. Você acha que a quantidade de coisas, o acúmulo também diminui os sonhos? Você ter muita coisa, você ter conquistado muita coisa, você juntado muita coisa? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Além de ficar leve, para ter a noção do quanto somos transitórios e estamos de passagem, você se sente mais leve, sonhar porque é uma necessidade. Quanto mais o mundo piora, mais você precisa sonhar. Porque tudo nasce do sonho, Patrícia. Você não acha que a utopia o retorno da utopia, eu acho que exatamente. Que está acontecendo isso. E a gente está sentindo necessidade de utopia. Sabe quando é que vai melhorar o negócio? Quando todo mundo tiver a consciência de mudança interior. Cada um. Eu te digo para Clara, não liga para o mundo, Clara, muda você. É o que eu quero também. Aí quando todo mundo for mudando, vai contagiando e muda. Eu vou te falar um negócio assim muito sério. Eu tenho alguns amigos que não são corretos, assim, tipo, tem carteira de estudante falsa para pagar metade do cinema. É capaz de passar uma nota fria e acha que isso é muito natural. É cultural. E bota, por exemplo, no Facebook, sou contra, e acabe a corrupção, quero todos na cadeia. E não adianta nada. Não adianta então nada. isso para mim é uma questão que quando você vê o pessoal falando aí de honestidade, a gente vendo que são as pessoas piores bandidos. Mas, pois é. Então, disso que você está falando. Aí a questão se eu não corrijo... Aí a questão da hipocrisia, né? Muito. A gente está rodeado disso. Então, né? Patrícia, o que interessa não são palavras. Palavras o vento leva. Palavras é cor de política. O que interessa é o exemplo. O exemplo respinga. O Papa dá um exemplo grande. Numa hora que todo mundo está preocupado em consumir, o Papa dá um exemplo de uma simplicidade, de um despojamento, de uma proximidade. Mas nem todos os bispos e nem todos os padres estão gostando disso. Estão pensando assim, não. Mas ele é o maior revolucionário do momento. Quer dizer que ele está tendo coragem de dizer coisas, ele diz coisas fortes. O discurso que ele fez na Via Sacra, no Coliseu, assim, contra o clero,
a cúria papal é uma lepra de vaidade e de hipocrisia, era coisa que doía nos ossos, sabe? Então, imagina o sofrimento desse homem. Tinha que ser o Papa do fim do mundo, né? Tinha que ser no momento do Apocalipse. Eu considero esse momento o Apocalipse. Eu acho que são tempos bíblicos de refazer. Você acha que você está aqui por quê? Porque o mundo está se acabando. Claro, é a minha chance de me trazer aqui. Obrigada. Agora, se você pudesse escolher uma música assim, falar, se a Patrícia, a cara dela é essa música, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu vi o Benício Bem, Sim, que é um dos maiores artistas do Brasil. Querido. Para mim é, eu também. por causa da espontaneidade, da criatividade, da verdade. Olha, ele é da tão coragem. Ele é tão bom que ele tinha um namorado que era caminhoneiro. E ele fez uma música, O Caminhoneiro do Dente Furado. Você mija de rir com essa música. Eu já ouvi 550 vezes, eu não consigo parar de rir. Eu posso estar deprimido, eu vou ver. Então ele tem que assistir ele quando estiver triste. Então o Zé Marques, aquele cantor do nosso tempo, o Zé Marques, toda vez que encontra com o Benício, fala: e aí, Benício, já esqueceu o caminhoneiro? Sempre, todas as vezes, se encontrar 50 vezes, ele pergunta. A última vez eu estava presente. O Zé Marques perguntou: e aí, Benício, já esqueceu o caminhoneiro? Ele falou: se tu, meu irmão, não esquece. Imagina eu. Verdade. Isso é de uma inteligência, né? De uma profundidade. Verdade. E tem cada coisa linda que ele faz. A gente gosta desses artistas, né? O Deccan, né? O Deccan, a gente chorou muito vendo aquela entrevista do Deccan. E como ele era gente, como ele era como a gente, como nós. Os mesmos sonhos, as mesmas vontades, como ele era tão parecido. Então eu falei pro Benício: Benício, tem uma música que é sua cara. Ele falou: que música é essa? Eu falei: essa daqui. É você a pessoa que deu um nó cego em meu peito de apaixonado, de apajoma. É você, o mascarado que me trancou, nessa noite sem amor, nessa noite sem amor. É você amigo, é você o inimigo, é você o perigo, é você. É você amigo, é você o inimigo, é você o perigo, é você. É você a garra de fome que atormenta o presente, é você que mente muito, que me engana, que me rouba da vida, que me engana. Eu falei isso pra ele, pois ele aprendeu a tocar e cantou com harmonia direitinho, sabe? É você a garra de fome que atormenta o presente, é você que mente muito, que me engana, que me rouba da vida, que me engana, que me rouba da vida, que me engana, que me rouba da vida. Sabe o primeiro disco da Elba? Da Elba. Capim do Vale. Capim do Vale. Capim do Vale. Que, por sinal, pra mim, é o melhor disco da Elba. Eu também acho. Agora, qual seria a tua música, assim? São muitas, mas se eu puder, você sabe que eu sou fã do Roberto Carlos, se eu pudesse reduzir, se eu chorei ou se eu sofri. O importante é que emoções eu vivi. Mas essa música é... É óbvio, mas é... Não, Roberto Carlos é... Ele é tudo. Eu gosto muito que meu ídolo seja ele, assim, porque ele é humano, porque ele é um missionário. Um missionário. Eu acho que uma pessoa que passa uma carreira inteira falando de amor, ele só cantou amor. É Roberto Carlos. E você senta na plateia dele e chora de amor. E outra coisa, Patrícia, o cantor que é o Roberto Carlos. Cada dia canta melhor. Eu vi ele cantando Bossa Nova com o Caetano, ele humilha o Caetano. Mas o Caetano também está cantando muito bem. Canta demais, mas o Caetano ficou sem jeito na frente do Roberto. O Roberto, a técnica, ele coloca a voz, respira, ele parece que está balbuciando. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Você sabe que ele tem esse mito da perna mecânica, né? E falo isso, então eu tinha uma piada que eu fazia com o Roberto Carlos, que antes dele ter a prótese, era um anão que segurava ele. Ai, que horror. Aí então por isso que ele dizia: não me deixe sozinho aqui, anão.
Roberto Carlos não se compara, Patrícia, ele se separa. É uma coisa para você separar, não é uma coisa... Eu tive um sonho com o Roberto Carlos muito forte, muito forte. Eu sonhei, eu tenho uma coisa de fã, de ídolo, né? Meu ídolo, eu sou a fã e tal. Eu tive um sonho com ele, como com uma escada, uma escadaria, e era com vários homens vestidos de toga, de túnica, ele com azul, vestido de azul, na borda do pano estava bordado o símbolo do Espírito Santo, nas bordas, como se fosse uma roupa de padre. E do lado dele tinha uma pessoa numa hierarquia maior, e ele aqui sentado, ele me deu a mão, que eu vi essa bordada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos faz criativo, é que nos anima, né? A nossa criatividade vem desse lugar, e ele me dava a mão e passava uma energia enorme para mim. E nesse dia eu deixei de ser fã do Roberto para compreender que ele era um missionário, não uma celebridade. Você mas pode dizer que pode morrer tranquilo, porque o Roberto Carlos fez uma homenagem frontal para você no show. Eu tenho nessa plateia uma pessoa muito especial, filha da terra, daqui de Teresina, uma grande cantora, uma artista fantástica, que eu tenho a honra de tê-la na minha plateia hoje, que é a Patrícia Melody. Né? Cadê a Patrícia? Tá ali. Obrigado, Pati. Obrigado, viu? Então, sabe quem é que me homenageou já em show? Não, quem é isso? Aqui, deixa eu ver. A Naira Lima. Estou morrendo de saudade de você. E agora? Eu estou de saudade de você. Mas eu sou apaixonada por ele, e eu sou apaixonada por tudo que eu escuto falar dele, porque o que eu admiro no artista é a capacidade de não querer ser maior que a própria missão. A coisa mais linda que eu acho do Roberto Carlos, vou te dizer, é essa aqui. Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. É lindo. Isso é o sentido da vida. Isso é um projeto de vida. Sabe qual que eu mais choro dele? O portão. Eu cheguei em frente ao portão. Porque eu me vejo entrando na casa da Tinedina, eu vejo aqueles retratos na parede que ela colocava da gente, em um lugar que nunca mais vai repetir. Que aí a gente vai chorar do tempo, né? Do tempo que a gente teve essa oportunidade de entrar naquela casa, de abrir aqueles cachorros e entrar naquela... Toda vez que eu tô no show dele, eu borro a maquiagem inteira, me imaginando, tendo a chance de entrar de novo naquele portão. Cada um é muito lindo. Aquele negócio de... Você passou por mim sem dar muita atenção. Já é Jovem Guarda. E outra que diz assim... Eu acho que a rotina do dia a dia está matando tudo lentamente. Você não era a mesma que era antes, ficou tão diferente. Ele é demais. Eu tenho todos os boxes, todos mas os livros, inclusive o Proibido. Quando eu penso em você, sabe que música que eu lembro? Eu lembro do Jacques do Pandeiro dizendo: nasci com a sina de cigarra. A gente ouviu, é verdade. Meu Deus. Você tem que cantar. Ai, vou cantar, eu juro cantar, eu cantarei. Vou até ouvir isso de novo. Cantar, eu juro cantar, eu cantarei. Se com a sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Eu digo a sina de cigarra, aonde eu chegar tem farra. Eu cantarei, nasci pra cantar, eu cantarei. Nem me lembrava disso. Ai, cantarei, eu cantarei. Muito bom. Me pergunta alguma coisa também, porque eu já... E você, qual é a música que você, se você pudesse cantar pra você, qual era a música? Ah, Patrícia, pergunta alguma coisa mais fácil. Ah, meu Deus do céu. São tantas. O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? O amor é a nossa finalidade pela qual fomos criados. Nossa vida se resume em duas coisas: amar ou recusar-se a amar. É bom amar antes tarde do que nunca. E o sexo? O sexo é muito sagrado, é uma participação na criação, é uma faculdade, uma potência que Deus dá, sacralizada para participar com Ele como co-criador
da humanidade. É a coisa mais linda, mais pura. Você fala no sentido da procriação. Ou é a energia que se gera no sexo que também é, Mas a energia co-criador. Mas a energia é para a finalidade de procriar. O sexo é com a finalidade de procriar? Eu não acho, não. É porque a finalidade máxima não é a única, mas é a finalidade máxima. A Entende? vida, a vida. Eu acho que Deus mora no corpo também. Eu não separo, eu sou meio Spinoza, meio filósofo pré-socrático. Gosto da ideia da natureza, do todo. Sim, mora no corpo e São Paulo nos diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. A Natina diz isso pra mim. E eu compreendo isso não como com moralismo, porque não sou... Quando nós nos tornamos o corpo cúmplice da imoralidade, da banalização, porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é usar a pessoa. Usar com a finalidade mínima. Onde está o poder, não tem amor. Usar como objeto, entendeu? Como bel prazer. Amar e gostar são diferentes. Por exemplo, eu posso gostar, eu não sou obrigado a gostar, eu não sou obrigado a gostar de você, eu posso te achar antipática, mas eu sou obrigado a te amar. Gostar é quando... Afinidade. Não, gostar é quando eu me beneficio do que você me dá. Gosto que a Patrícia faça uma comidinha para mim, gosto que a Patrícia cante para mim, gosto. E amar é quando eu saio de mim para fazer alguma coisa que me sacrifico para dar coisa que você gosta. O amor que não se sacrifica não é amor. Entendeu? Entendi. É difícil entender isso. Estava voltando ao negócio da Tinedina, do templo sagrado do Espírito Santo, que é o corpo. E eu tenho, aí falando de sexo, que é uma coisa para mim, a troca de energia é muito grande. Há uma troca de energia muito grande no sexo, por isso que Nós falávamos há 25 anos atrás, nós dois, a gente sempre conversou muito, nós falávamos que se houvesse comunhão de corpo sem alma, não havia nada. Lembra disso? Falava-se muito disso, que se fosse comunhão de corpos, mas sem as almas, como muitas vezes eu fui em lugares promíscuos, que o meu corpo foi, mas a minha alma não foi. Eu fui violentando a minha alma, sabe? Como às vezes nós temos uma relação carnal com a pessoa sem amar, e no final, ao invés de ficarmos felizes, temos um profundo vazio. Porque só usamos aquela pessoa, então nos sentimos usados. Acontece isso por causa da nossa fragilidade humana. Mas isso tem um pouco a ver com a nossa formação, com a nossa essência. Tem pessoas que não sentem da mesma Com a nossa confusão. Eu acho que a gente é muito pra gente, pelo menos eu acho que pra você, pra mim, que temos muita fé. Isso é muito importante, mas para as pessoas que não têm isso desperto, não é a mesma sensação. Você sabe a dificuldade que eu tive de ser pai, por causa do meu egoísmo. Mas foi. E hoje, é a única coisa que me salva, é ter sido pai. Por isso que eu lhe sou eternamente grato. Mas ela é linda, ela tava. Você lembra que quando a gente brigava, que eu deixava bilhete, João Cláudio, a Clara quer nascer? Eu acredito muito que ela estava preparada pra gente, ela só podia ser sua filha e minha filha. Estava tudo certinho, foi encomendado. A gente leva tempo para entender isso. O tempo é delicado e é de cada um, né? Eu fiquei feliz desde o primeiro momento. Eu lembro quando eu recebi o resultado do exame dentro do laboratório, a Karine me viu. Eu dei uma risada quando eu abri o envelope, que eu vi que eu estava grávida, e ela era fruto de amor. Eu passei a infância toda dela dizendo isso: minha filha, você é fruto de amor, você nasceu do amor, não foi uma coisa qualquer. Eu acho que isso guia a vida dela, assim, de saber que ela, independente da sua dificuldade, Não, por isso que ela é bem resolvida. Ela sabe que ela é amada. E não pode haver exemplo melhor para um filho que saber que ele é amado. Eu acho que isso norteia a vida dele. O resto da vida ela vai ser sempre segura, embora ela seja segura de vez em quando, mas ela sabe que ela é amada. Essa sensação de amor é o que falta em muita gente. Talvez, muitas vezes, tenha faltado para mim, tenha faltado para você, de se sentir amado, Ela sabe, eu digo isso todo dia. Porque as pessoas não querem amar com medo de sofrer e por isso são tristes.
uma dificuldade de amar o que foge da tua expectativa. Por exemplo, eu tenho certeza que eu feri muitas questões da minha família, por exemplo, por ser muito diferente. Por ser filho de pais diferentes. Então, é difícil você amar quando aquela pessoa não é ela não é aquilo que você deseja que ela seja. Perfeito como você queria. Ela não é religiosa como eu queria, ela não tem um comportamento que eu queria. Então, amar o que não é exatamente o que eu planejo, sabe? Aquele filho ideal, aquela pessoa ideal. Amar o que não corresponde à minha expectativa é que é mais difícil. Amar uma coisa que não é exatamente o que eu gostaria que fosse. Então, conseguir amar aquilo que foge do que eu julgo, do que eu acho que deve ser, isso aqui é difícil, amar uma pessoa diferente dos meus moldes. Patrícia, no terceiro bloco eu ainda quero falar uma coisa contigo, que é um projeto. Nós fizemos um show, né? O que a vida uniu, o papo nos separa. E nós cantamos o casamento dos pequenos burgueses. Lembra? Eu lembro. Como era a canção? Eu não consigo cantar agora. Era... Ele faz o noivo correto e ela faz que quase desmaia. Vão viver sobre o mesmo teto até que a casa caia. Eu tenho um projeto. Eu esqueci. Sabe que eu vou te acompanhar até o jardim e lá eu te falo. Eu queria te dar um presente. Trouxe aí? Trouxe. Vou te dar lá no jardim. Vai, tá bom. Até explodir o ninho, até explodir o ninho. Sabe que aqui é um recanto pouco usado? Eu vi aqui, maravilhoso. É aqui? É. Que lindo. Pensei que era lá. Você sabe que eu devia aproveitar mais isso? Já moro aqui há mais de 10 anos e não... Mas esse prédio é bem bonito. É bem bonito, legal. né? E esse bosque aí na frente? Esse bosque, esse jardim, É. a vizinhança é muito boa, o local é muito bom. A dificuldade é que aqui não tem muito, assim, não tem um supermercado, não tem um restaurante. Não é pertinho de tudo. Patrícia, eu estava te falando sobre o projeto, sabe o que era? É uma ambição que eu ainda tenho. Nós já fizemos uma filha, já fizemos um show, mas nunca fizemos uma música. É verdade. E eu tenho uma música para fazer contigo que eu já tenho 2 linhas da letra. A melodia tem que ser sua e uma parte da letra tem que ser sua. Porque isso foi há muito tempo atrás, né, a gente conversando no Rio, eu falei, Patrícia, eu tenho medo da música, como tenho medo da matemática, porque embora sejam exatas, elas são infinitas. Aí tu disse, isso é uma música. Então começaria assim. Ué, tá lançado. É porque tudo tem seu tempo. Tem. Você vai levar para o Rio esse presente. Você sabe que eu me vesti de Lampião. Acompanhei muito. A Maria Bonita não era você. Eu tinha ciúme da Gabi. Mas era a Gabi. Mas você ia atrás filmando. Eu então, ia. Esse é o Lampião Era maravilhoso. e esse é a Maria Bonita. Você sabe o que, é que eu não faço mais? Não. Não aguento mais. Os anos passaram. Oh, meu Deus. Você lembra que eram 24 horas? Começava o povo a beber cachaça de noite. De noite, aí fazia dormia junto, a concentração. Concentração. Isso aí. a gente Você leva levava para sua casa? Vou levar. Lindo. Tá bom? Isso me lembra também o Piauiense no Rio de Janeiro, que eu fiz muito parte. Aqui você foi tudo, né? Bilheteira, bilheteira, produtora, maquiadora. coreógrafa, Coreógrafa é ótimo. cenotécnica. Nossa, aquele show era maravilhoso. Era a Feira de São Aquele Cristóvão no cenário, palco. né? É, lindo. Você sabe qual é o mais de companheirismo seu? Você talvez não lembre. É que a gente fazia no Teatro do Sina e saíamos de madrugada com o dinheiro da bilheteria e caminhávamos até a Praça Mahatma Gandhi para pegar um táxi. Os dois. Você lembra que a gente conheceu depois de um show seu, João do Vale? Sim, o João do Vale foi a minha bebendo estreia. amarelinho? Não, ele foi a minha estreia. Ah, ele tava no show. Aí ele foi a estreia, depois é que nós fomos para o Amarelinho. Todo galã, né? Ele estava com Sedutor. o empresário dele. Eu lembrei disso outro dia. Tava a Bibi Ferreira, tava o Bicudo, tava o Benjamin Santos, aquele teatrólogo, né? É muita gente boa naquele. Aquele teatro tá reformado, tá lindo. Eu devia voltar lá. Tá bem bonito. Você ainda canta no Rival ou não? Canto. Vez por outra tem um show no Rival. E o espetáculo do Torquato Neto? Foi uma coisa maravilhosa, porque eu passei 6 anos estudando Torquato. Porque eu não me achava maduro o suficiente para fazer o Torquato, porque é muito denso, é muito intenso. Mexe com lugares muito... mexe com a nossa raiz. Foi ouvindo mais o Torquato que eu me entendi um pouco mais. Eu fiquei maluca, né? Eu fiquei
completamente com os sentimentos muito revirados. Você não acha que a gente entendendo o Torquato, a gente entende um pouco o Piauí? Entende? E mais do que isso, eu tenho lido muito a literatura piauiense, como o livro do Manduladino, o livro do Edmar Oliveira, Cidade do Fogo, né? Terra do Fogo, e fez assim a minha cabeça. Patrícia, se eu compreendi bastante. Se tivesse conhecido o seu Eli, que é o pai dele, Patrícia, seu Eli era um espírito de luz. Eu sei, ele é espírita, um homem delicado, né? Um homem bom. Eu fiquei muito feliz de cantar a obra do Torquato. Para o seu Eli que o Caetano fez Cajuína. Que era um homem delicado. Ele fala que o homem lindo que se acaso assina, do menino infeliz. Que não assim, mas nos ilumina. Exato, que coisa forte. Isso é lindo. Caetano quando quer, hein? Ele não conseguia ter luz, mas iluminava todo mundo. E ilumina até hoje. Vi que eras um homem lindo, seu Eli, e que se acaso assina do menino infeliz, que assim não... Que não assim, mas e nos ilumina. É. Tipo, ele ilumina as pessoas até hoje, né? Foi muito lindo. Ele está muito atual, Torquato. Ano que vem, são 50 anos da Tropicália, eu pretendo retomar o espetáculo, porque eu acho que foi os 70 anos quando eu fiz, e vou voltar o ano que vem, estou escrevendo edital para fazer uma temporada de novo. Bom, aí você trouxe o disco. Eu trouxe duas coisas para você. Uma, essa caixa, que é o meu último disco, tá? Você vender no seu show. Não, a gente faz o melhor. Faz uma campanha. A gente vende os DVDs pelo programa, então, ó, disco da Patrícia Mello, de quem quiser, escreve para joaoclaudiomoreno@hotmail.com ou entrenomes@ig.com, que é a produtora, ou liga para esse telefone aí embaixo, 0869-8829-0607, pode dizer que quero receber em casa e recebe o disco da Patrícia Mello. Olha aí, gente. Do outro lado da rua. Da Lua. É o seu último disco. É, o último. Quero te dar um outro presente da Cristina Braga, ela é arpista da Orquestra Municipal do Rio de Janeiro. Ela gravou com a Orquestra de Brandemburgo. A Orquestra de Brandemburgo foi criada em 1800 para acompanhar o bar, a obra do bar, para tocar o bar, ou seja, é uma orquestra que é todo músico erudito no mundo inteiro quer tocar. E a Cristina gravou uma música minha, chamada Últimas Palavras, que está nesse disco, e ela fez uma versão em inglês, chama Last Words. E eu ouvi. Uma piauiense, uma mulher da terra, cantando com a orquestra de Brandemburgo. Uma música pop, interpretada por uma orquestra nos ditames da regra de uma música clássica. Isso é uma glória. E o Bach, que ela fala, porque tem gente que não sabe, é o compositor alemão Johann Sebastian Bach, que, entre outras coisas, fez os concertos de Brandemburgo, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fez aquela grande melodia que todo mundo conhece, Jesus Cristo, a Alegria dos Homens. Maravilhoso. Eu vou ouvir com muito carinho, isso vai ser uma das trilhas do nosso programa. Você vai adorar. E o melhor de tudo para mim é me ver do lado dessas pessoas. Tom Jobim, Baden Powell, o próprio Dorival Caymmi, com É Doce Morrer no Mar, e Patrícia Melody. Então isso para mim é um prêmio do trabalho. Parabéns, Patrícia. Obrigada. Eu vou encerrar essa conversa te desejando sucesso. Acho que não entra aí, não. Agradecendo muito sua visita, dando um beijo para nossa filha, um abraço bem apertado para o seu marido, o Márcio Trigo, de quem eu tenho muita gratidão por ter sido um verdadeiro pai para minha filha, e dizendo, volte sempre. Espera aí, deixa eu botar aqui. Volte logo. Obrigada. Eu vou ficar em pé para te dar um abraço melhor. Ops! Patrícia, Deus te guie. Você também, viu? Você também. Muita paz. You never understood anything, you never understood anything.